preservando a originalidade do nome do Criador, Yud-Rei, Vav-Rei, YHWH. Saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno e do Filho eterno, Yahusha, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Shalom a todos. Respondendo à pergunta: como o Deus vivo, o Criador, veio a existir? Tudo que começa a existir tem uma causa, mas o Deus vivo, o Criador, não teve começo, por isso ele não tem uma causa. Como é possível algo existir sem ter sido criado? Entramos no campo do mistério entre o Criador e a criação. A resposta tradicional é que a mente humana não pode compreender plenamente a natureza de um ser infinito, porque ele veio a existir para a humanidade, mas ele já era, é e sempre será. Nós não éramos, nem somos, nós estamos por um período de tempo aqui na terra dos viventes como seres criados. O Deus vivo, o Criador, está fora do tempo, fora da criação, fora da lógica humana. Como ele não começou a existir, não precisa de uma causa. O tempo faz parte da criação, porque o Criador criou o universo e o tempo. Antes do tempo não significa um momento anterior, mas uma realidade diferente onde o tempo não se aplica. O Criador não existe como criatura, porque Yahweh não veio a existir. Ele sempre existiu antes mesmo do tempo da eternidade, como um ser incriado no próprio governo divino na Trindade Santa. Quando o Deus vivo, Criador, o governo divino, a Trindade Santa, criou e fez os peixes. Ele falou com o mar,
dando-lhe a capacidade de gerar os peixes e demais criaturas aquáticas. Uma forma de mostrar como a criação se deu por intermédio do governo divino da Trindade Santa, nas pessoas do Pai Eterno Yahó, a fonte de toda existência, o Pai Eterno, o originador de toda a criação, através do Filho Eterno Yahshua, quando ainda era o Verbo, a palavra do Pai Eterno Yahó e do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh, com autoridade e propósito divino. Quando o Deus vivo, o Criador, o governo divino, a Trindade Santa criou e fez as árvores, ele falou com a terra, delegando à terra a capacidade de gerar vida vegetal e não para matar, porque quando tiramos uma árvore do solo, ela morre. É como se a terra, ao ouvir a voz do Criador da Trindade Santa, tivesse respondido com abundância, brotando árvores, flores, frutos e sementes, gerando vida. Quando o Deus vivo, o Criador, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Foi para dominar e não para matar, porque quando tiramos o peixe do mar, ele morre. Quando o Deus vivo, o Criador, o governo divino, a Trindade Santa criou e fez o homem, ele falou consigo mesmo, como governo divino, como Trindade Santa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui indica uma conversa interna do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, a Trindade Santa, o governo divino, nas pessoas do Pai Eterno Yahó, do Filho Eterno Yahshua e do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh. Foi um momento de intimidade divina, onde o ser humano é criado com dignidade especial, à imagem e semelhança do próprio Deus vivo, o Criador, como Trindade Santa. Fomos criados e feitos para termos domínio próprio através do livre arbítrio, vivendo para o bem e não para o mal, pois quando nós desconectamos com
o Deus vivo, o Criador, nós morremos espiritualmente, porque falta uma parte da imagem e semelhança do Deus vivo, do Criador, da Trindade Santa, do governo divino. O Criador, o governo divino, é nosso ambiente natural para vivermos nele, como governo divino, como Trindade Santa, porque somos imagem e semelhança dele, para vivermos no reino do Deus vivo, aqui na terra dos viventes. Não para vivermos no reino do mundo como pessoas trevosas, com comportamentos sombrios e negativos. O Deus vivo, o Criador, não está sujeito a limitações de tempo, espaço e matéria, como o universo criado por Ele. Ele vê passado, presente e futuro simultaneamente, o que implica uma eternidade sem começo e nem fim. A pergunta: como o Deus vivo, o Criador, veio a existir, parte de uma suposição errada, pois se ele veio de algum lugar, ele seria limitado e não seria o Criador de tudo o que existe. Ele não é visto como um ponto de origem, como criatura, ele é visto como um ser eterno, pré-existente, que é atemporal, que não está sujeito ao tempo e às leis que governam o universo. Quando perguntamos como Deus vivo, o Criador, veio a existir, a pergunta pressupõe que a existência dele tem um começo, o que é uma característica dos seres criados, não do Criador. E é a origem de tudo. Ele estaria fora do universo que ele criou, mas o único Deus, verdadeiro e eterno, Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno e do Filho eterno e e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, se manifesta em todo lugar, inclusive no universo que ele criou. A inteligência artificial IA, que de modo genérico contém as iniciais do nome de IAL. A IA, através da internet, conecta o mundo em tempo real, transformando a comunicação em comércio, educação, política e demais coisas existentes. Assim como o inventor, o criador da inteligência artificial foi mais de uma pessoa,
mas nenhum deles estão dentro da IA. Assim também em Iau, o Deus vivo como Criador nas pessoas do Pai Eterno, Iau do Filho Eterno, Iauxa, e do Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh, estava, está e sempre estará na Trindade Santa como governo divino, mas não está dentro do universo criado, porque se tivesse dentro do universo, estaria limitado pelo tempo, espaço e matéria. Todavia, para nós há um só Deus vivo, o Pai eterno, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, o Filho eterno, Iauxa, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Aleph Corintiá, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador e ao. Há um só Deus vivo e um só mediador entre o Deus vivo e os homens, o Machia, Cristo, o ungido homem, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Aleph Títeos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador e ao. A cruz foi o preço, a morte foi a causa, e nós fomos a razão. Portanto, é necessário confessarmos a Cristo como Salvador de nossas vidas. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e o Filho eterno, Iauxa, o Messias, o Machia, Cristo ungido, aquele que tu enviaste. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Roma, João capítulo 17, versículo 3. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador e ao. Todo aquele que invocar o nome do soberano e ao será salvo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Romanos capítulo 10, versículo 13. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador e ao. A ciência não pode provar a existência ou inexistência do Deus vivo, do Criador, porque a ciência não é o campo adequado para provar ou refutar a existência de Iau, pois ele está fora do escopo da análise científica. O erro da premissa do cientista de que o Criador da criação
precisaria ter um ponto de origem é vista como um erro lógico. Porque um Criador que precisa ser criado não seria o Deus vivo, Criador, digno de adoração, pois trata-se de um ser resultado de reprodutibilidade. O Deus vivo, o Criador, é autoexistente. Não foi criado, não teve começo, nem terá fim, e não depende de nada fora de si para existir. A autoexistência divina da Trindade Santa indica que o Deus vivo, o Criador, é eterno. E ao existiu, existe e sempre existirá eternamente, sem começo e nem fim. Eu sou o que sou, o eu serei o que serei, o eu sou aquele que era, que é e que sempre será, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Shemote, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador e ao. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra do Deus vivo, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador e ao. No Deus vivo, no Criador como Trindade Santa, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador e ao. Da criação a partir do nada, com a presença divina da Shekinah, que se desloca, demonstrando a presença divina da Trindade Santa visível, com a manifestação tangível da glória de Iau, o Deus vivo Criador, criou todas as coisas sem matéria pré-existente. Bará é um verbo que denota a criação absoluta, produção de algo a partir do nada. Criar chamando a existência o que não existia pelo verbo, pela palavra. Um bará, um criar, que é usado exclusivamente para as ações realizadas por Iau, o Deus vivo, como
Criador, como governo divino, Trindade Santa. Um bará, um criar, que nunca pode ser usado para ações humanas ou de qualquer outro ser espiritual, porque a criação é um ato divino exclusivo do governo divino da Trindade Santa. Nos atributos essenciais, imanentes, incomunicáveis, absolutos, exclusivos, como característica e qualidade única do Deus vivo, do Criador, em sua aceidade, o Deus vivo é autossuficiente, com independência, autonomia e capacidade de se manter por conta própria, não depende de nada para existir ou agir, pois tem soberania divina através de seu governo divino da Trindade Santa. Ele foi gerado por si mesmo, sendo um ser supremo, incriado, e existe por si mesmo, não dependendo de nada para sua existência continuar existindo. E é aquele que é a causa não causada, o início de tudo que existe, mas ele mesmo não foi causado. Nos atributos da Trindade Santa, Yahusha e Ruach Kadosh, Yahweh é um ser incriado, pois todo o poder emana dele, nascendo ou gerado de si próprio, sendo que antes de tudo existir, ele já existia. Em sua essência, nele já estava o que nele sempre existiu, o Filho Eterno, Yahusha, como verbo, como palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh, que nele já estava, que sempre existiu como um ser vivo espiritual, pelo seu próprio Espírito que falava, fala e sempre falará. O nosso Consolador amado, em quem nós, salvos em Cristo, os verdadeiros adoradores, adoramos ao Pai Eterno Yahweh, em nome do Filho Eterno Yahusha, com a atuação do Espírito Santo Eterno Ruach Kadosh, em espírito e em verdade, porque o Pai Eterno Yahweh procura tais que assim o adorem. O Pai Eterno Yahweh é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A manifestação da glória eterna como Trindade Santa, como governo divino no silêncio anterior à eternidade e ao tempo, quando nada era tudo o que havia, a voz que não se cala falou. Erie, Axé, Erie. Eu sou o que sou, eu serei o que serei,
Eu sou aquele que era, que é, que sempre existirá, que sempre será. Eu me tornarei o que eu decidi me tornar. Ainda quando tudo era sem matéria, sem forma, sem limites, o Criador estendeu o seu ser sobre o vazio e a presença da Trindade Santa se moveu como a Shekinah viva do governo divino, pairando como fogo, como vento, como luz, em diversas cores vivas e espirituais. A Shekinah viva do governo divino da Trindade Santa é visível e santa, não oculta sua glória aos que buscam. Do Pai eterno do Filho eterno Yahshua, revelado, e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh, vivificado. Um só Deus vivo, o Criador, se manifestando com uma só essência. A criação não é apenas obra, mas é testemunha da glória da Shekinah viva do governo divino da Trindade Santa que se fez tangível. E nós, feitos do pó e do sopro, carregamos o eco dessa presença, chamados a ver, sentir e viver a glória, a Shekinah viva do governo divino da Trindade Santa, que se desloca e habita em nós, que somos templo do Espírito Santo, que temos uma vida espiritual ativa. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo ungido, o amor do Pai eterno Yahweh, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou Yahweh, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, sejam com todos.